Olá, amigos e amigas, boa noite, né, para todos e todas. Sejam bem-vindos, né, ao nosso espaço Voz do Povo de hoje. Hoje, 12, né, de abril, a gente está iniciando mais uma semana. Espero que tenhamos, né, uma semana positiva, abençoada, uma semana com questões boas, né, para o nosso estado, que cheguem mais doses de vacina, para que a gente consiga logo, né, minimamente diminuir a situação caótica que o nosso país está vivendo. Hoje a gente vai receber um convidado muito especial, o vereador do município de Araraquara, o vereador Guilherme Bianco, do PCdoB. A gente vai conversar um pouco sobre toda essa situação, né, que o país está vivendo, essa conjuntura política, econômica. A gente vai conversar um pouco também sobre as experiências exitosas, né, do município de Araraquara, cidade em que ele exerce a vereança, exatamente para a gente conseguir entender um pouco desses elementos, né, que estão vivos, digamos assim, dentro desse contexto de pandemia. E o Guilherme já está aqui, né, já está aqui participando com a gente, vou já colocar ele aqui para dentro. Então é importante a sua participação, importante para que a gente possa iluminar, né, o bom debate e construir uma alternativa diferente, né, do momento que a gente está vivendo no Brasil. Já vou colocar aqui o Gui para dentro. Espera ele aqui atender a nossa chamada. Já te mandei aí, Gui. Falta só aceitar. Opa! Fala, Chico. Boa noite, meu irmão. E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E contigo, tudo em paz? Na paz, na paz. E você, tudo bem? Saudade de você, irmão. De você também, meu querido. Primeiro, eu queria te agradecer, né? Você está participando aqui com a gente. A gente completou agora um ano, né? Fiz a postagem no Instagram e você foi uma das pessoas que me incentivou, né? Lá atrás, quando você começou o seu espaço, né? O Espaço Expresso 65. E, sem sombra de dúvidas, foi um espaço importante que iluminou, né, o bom debate e contribuiu muito para que eu pudesse também estar aqui hoje, né? Primeiro, novamente, queria te agradecer, parabenizar novamente pela vereança, pelo espaço que você está ocupando. Agradecer aqui a todo mundo que já está entrando. Boa noite para todos. Guilherme, é o seguinte, cara, eu vou te fazer aqui te passar aqui algumas pautas, alguns pontos específicos. E tu fica muito à vontade para comentar, opinar, falar o que tu acha, a tua opinião, a tua leitura. Não se acanhe não, né? Coloque para fora aquela leitura que você está fazendo, nem que essa leitura seja de hoje, né? Naturalmente amanhã pode mudar. A primeira coisa que eu queria te ouvir era que você compartilhasse aqui com a gente como é que está sendo a experiência do seu mandato, você que completou 100 dias agora no último sábado, compartilhasse aqui com a gente como tem sido o mandato, de que forma você vem atuando e se você já conseguiu emplacar algum projeto, alguma coisa do tipo, até porque, como a gente já vinha debatendo há um período, infelizmente a nossa juventude tem se desacreditado da política, né? Tanto é que, como a gente fala aqui, as raposas velhas, né, têm ocupado esse espaço, que é o espaço do parlamento, né? Onde o jovem ele deve ter esse protagonismo. O teu mandato, sem sombra de dúvidas, ele acaba chegando nesse momento que acaba ajudando a gente a iluminar um pouco e talvez esperançar em dias melhores. Então, queria que você compartilhasse com a gente esses 100 dias de mandato, como é que tem sido a experiência. Fique à vontade. Chiquinho, queria primeiro agradecer, cara, teu convite, falar que eu tô morrendo de saudade de você, mandar um beijão para todos os amigos do Ceará. Fortaleza certamente foi uma das cidades mais lindas que eu pude ficar. Eu quase me internei no Ceará, fiquei quase um mês direto aí dormindo no sofá do Chiquinho, companheiro de luta, cara. Amo você demais. Queria aproveitar, Chiquinho, que você me der licença para mandar um beijo aqui para Felipa, companheira do Movimento em Defesa dos Direitos Humanos e da Democracia aí da Zona Norte de São Paulo, uma cineasta fantástica que está aí com tua curta-metragem na Globoplay. Beijo para Felipa, para Raíssa, que é inclusive assessora de parlamentar na cidade de Uberlândia, em Minas. Mandar um beijo para Deise Herrê, para todo mundo que está nos acompanhando aí. Chiquinho, falar para você, cara, efetivamente
A gente completou 100 dias, eu acho que foram 100 dias de muita aprendizagem, né? Quando a gente está no movimento social, e eu e você temos, né, como semelhança essa caminhada no movimento de juventude, no movimento de educação, né? Você foi diretor da UBS, eu fui diretor da Uni. Então a gente chega no parlamento cheio de esperanças e cheio de expectativas, né? E quando a gente chega lá, a gente vê que o buraco é realmente mais embaixo. Primeiro porque a gente tem um processo da Câmara, e quando você passa a ser parlamentar, você começa a ter novas responsabilidades, e também dentro do parlamento tem todo um outro trâmite burocrático, que quando a gente está fora da Câmara, fora desse espaço burocrático, legal, digamos assim, é bem diferente. Então você, em 100 dias, aprende muito como se dá um projeto de lei, o que é uma indicação, o que é um requerimento, o que é um ofício, como você pode, como você não pode fazer as coisas. E a pressão, Chiquinho, é muito diferente, é absurdamente diferente. Então, só para você ter ideia, eu tive 1.065 votos aqui em Araraquara, de uma cidade de 240 mil habitantes, só que dos 1.000 votos que eu tive, agora eu tenho a pressão de 240 mil pessoas. Então as pessoas vêm te cobrar, as pessoas vêm conversar com você, tem demandas que você não tem, você não tinha antes, né? Então é uma experiência muito importante, né? A minha candidatura, Chiquinho, foi uma candidatura bastante setorial, se eu posso dizer assim, não foi uma candidatura de bairro, que é inclusive um pouco diferente da tua, né? Aí no Ceará você delimitou os bairros que você tinha mais atuação, o Presidente Kennedy, enfim, as regiões todas que você tinha mais inserção, e no meu caso, eu resolvi fazer uma campanha pelo um setor da sociedade, né? A gente recortou bastante, assim, quem era contra o Bolsonaro, quem era de esquerda, quem queria uma transformação mais ligada à juventude, e fomos nesse caminho. E hoje eu tenho um trabalho de bairro do nosso mandato muito diferente do que há 100 dias atrás, né? Então a gente já tem crescido o nosso trabalho, nossa atuação em alguns bairros, isso tem mudado muito. Eu acho que em 100 dias foram, sim, a gente fez até uma plenária de 100 dias do mandato, foi muita coisa, a gente já tem mais de 130, Chiquinho, pra você ter ideia. E agora estamos no 102º dia, né? Então 100 dias mais 2, né? Segunda-feira. A gente tem mais de 130 expedientes parlamentares, né? Então entre indicação, requerimento, projetos de resolução, projeto de lei, tem um monte de coisa que a gente já está fazendo. Eu acho que, se eu fosse dar destaque, assim, que você perguntou, talvez as três grandes coisas, que eu posso colocar aqui, as coisas que deram certo, né? Que tem muita coisa que a gente ainda está trabalhando para dar, né, Chiquinho? A primeira delas, sem sombra de dúvida, foi a gente conseguir conquistar a testagem de todos os profissionais da educação e de toda a comunidade escolar. Isso era uma coisa que a gente abriu o debate junto à Secretaria de Educação, dentro do Parlamento, fizemos vários discursos, trabalhamos em cima disso, e hoje aqui em Araraquara todos os profissionais de educação foram testados para o retorno das aulas. Né? Por mais que eu ainda não esteja seguro de que é o momento de retornar às aulas, a gente conseguiu minimamente testar todo mundo e ter pelo menos um V0, sabe, pessoal? De como a gente está dentro da escola. Qual é a situação da escola do ponto de vista, inclusive, de epidemiológico, né? Inclusive demonstrou lá atrás, de que em fevereiro, quando a gente começou a testar, que a escola não estava pronta porque grande parte dos profissionais estavam com a Covid-19, né, que foi bem naquele auge da Covid aqui em Araraquara. Eu acho que a gente vai falar mais disso, né? A segunda questão, Chicó, que a gente conseguiu aprovar aqui, foi muito importante, foi conseguir construir uma comissão parlamentar de retorno às atividades escolares. Né, a gente aprovou na última terça-feira. Agora, amanhã, a gente já faz a primeira visita na escola, enquanto vereador, para fiscalizar os protocolos de segurança. Então, coisa que em Araraquara pouco se tinha. A Câmara pouco se envolvia nos processos da sociedade. Então, tem aquele negócio, a política não faz nada, os políticos não querem saber, só ficam lá e tal. Então, a gente tem tentado mudar esse processo. Então, como a gente faz para mudar o processo? Que nós, vereadores, temos que botar o pé no barro. Os professores não estão lá se expondo, vamos lá ver como está para garantir a segurança daquele profissional da educação. Né? Então talvez isso seja o auge assim, do nosso mandato até o momento, conseguir aprovar o nosso primeiro projeto. Eu fiquei muito feliz, né? A gente aprovou mais um projeto que foi bastante importante, que veio do Executivo, por indicação nossa, Chiquinho, que foi justamente a compra de alimentos produzidos por assentados, pequenos produtores e produtores familiares, então de alimentos e produtos produzidos por essas pessoas, por camponeses de Araraquara, né? E essa compra foi feita via prefeitura e a partir disso foi distribuído para a rede de solidariedade, que é aqui junto com a assistência social, quando a gente faz a doação de cestas básicas para as pessoas em condição de vulnerabilidade. Esse crédito foi de R$ 427 mil, que ajuda a gerar
renda, gerar emprego e também conseguir dar um alimento de qualidade para a família que está precisando, sabe, Chiquinho? Isso foi muito, muito, muito importante. Então, e aí só para fechar, e aí talvez uma coisa que para nós foi bastante importante, que não só aqui em Araraquara, mas no Brasil a gente tem visto um crescimento, Chiquinho, desse discurso mais fascista, mais violento, mais ligado à pró-ditadura, e aí, enfim, a gente lembrou, né, do golpe militar de 64, agora no dia 1º de abril, e aqui em Araraquara vários vereadores estavam se metendo a besta, falando em defesa da tortura, em defesa da morte, em defesa da ditadura. Então eu e uma outra vereadora chamada Tainara Faria, do PT, a gente puxou uma audiência pública, que foi nessa última sexta-feira, e o nome dessa audiência, Chiquinho, foi Ditadura Nunca Mais, em defesa da democracia, para marcar que é o seguinte: enquanto a gente for vereador, a gente vai fazer a Câmara de Vereadores de Araraquara uma trincheira de resistência democrática. E pronto, e acabou. Simples assim, entendeu? Então talvez essas questões que eu te levantei foi o que deu para fazer, talvez de maior expressão, digamos assim, até o momento. Só que foram 100 dias de muita aprendizagem. Eu acho que a nossa eleição aqui fez parte de um processo que o interior do estado de São Paulo estava vivendo, de mudança na política, de transformação da política. Aqui em Araraquara hoje, eu sou o mais novo da Câmara, né? Acabei de fazer 25 anos, só que a gente tem um vereador chamado Emanuel, do Progressistas com 25, tem uma Tainara com 26, Filipa com 28, João Clemente com 30. Então é uma geração muito mais nova de vereadores que se elegeram agora. E eu acho que a resposta da urna foi clara, Chiquinho. A gente precisa renovar na política, cara. As pessoas pediam por isso. Então imagina, de 18 vereadores, só 6 voltaram. Quando a gente fala voltar é o seguinte: o cara que já é vereador se reelege. Então assim, só 30% voltou. Quer dizer que as pessoas estavam realmente muito satisfeitas como a Câmara estava fazendo política. Que esse sentimento de que a Câmara não estava fazendo, não estava realizando aquilo que se esperava, Chiquinho, era muito grande. Então eu acho que a nossa eleição ela vem nessa onda de mudança, vem nessa onda de resistência democrática. A gente fez uma campanha abertamente antifascista, antibolsonarista, muito propositiva. Então, colocando projeto, construindo com as pessoas, um projeto que realmente foi feito de forma coletiva, e agora a gente está tentando dar vazão, né? Construindo as coisas com a base, dialogando com o setor da educação que a gente tem mais afinidade, indo nas escolas, indo na universidade, né? Indo agora não pode mais, né? Por causa do recrudescimento da Covid-19, mas fazendo muita live, muito atendimento em casa. Eu acho que tem sido um pouquinho do nosso trabalho. Viu? Nesses primeiros 100 dias, muito trabalho, muita aprendizagem, e eu acho que deu para mostrar um pouquinho do que tá por vir nos próximos 4 anos, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa. A sociedade, de forma geral, tanto é que o resultado das últimas eleições presidenciais de 2018, brancos, nulos e abstenções, né, somaram mais votos do que os votos, né, no Bolsonaro e no Haddad. Estou pegando esse elemento para a gente entender que a sociedade ela é muito receosa com a política, né, porque todo mundo é igual, é a mesma coisa, só aparece aqui em época de eleição. Eu tenho certeza que você ouviu muito isso, e eu também. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você citou que existe um processo que é burocrático mesmo, né? Você apresenta o requerimento, tem que passar pelas comissões, existe todo um trâmite que a sociedade, de forma geral, não conhece esse processo, né? Ela quer a resposta imediata, e com razão, né? E com razão, porque tem algumas pessoas... Eu vi que você começou a atuar numa frente diferente, né, da qual você não havia se propondo na campanha, que é essa parte da zeladoria, que é muito importante, né? Você tem o lixo espalhado pela rua, a buraqueira, coisas tão simples que podem ser resolvidas, mas que às vezes falta vontade política, né, do parlamentar, e existe uma burocracia por trás, né? Tem que mandar, aí a secretaria autoriza, enfim. Eu queria que você falasse para a gente quais são, digamos, os pontos negativos, né, que você enxerga no parlamento no sentido burocrático. O que é que você acha que poderia, digamos, ter uma mudança para que as coisas acontecessem de forma mais imediata? Eu sei que existe a questão da responsabilidade fiscal, existem questões que estão, inclusive, alheias à nossa vontade, sob pena de cassação de mandato, né? Você tem que gerir o recurso público muito bem, mas tem coisa que pode ser feita que, inclusive, talvez esteja ali na lei ou esteja, digamos, uma lacuna. O que é que você enxerga
que pode ser feito de forma mais imediata para surtir um efeito mais positivo e que, por consequência, isso é uma coisa negativa hoje? Cara, eu acho que você falou bem, assim, as pessoas cobram por um serviço público de qualidade e não fazem nada mais do que elas devem fazer, do que é cobrar o político, porque a gente está onde a gente está, Chiquinho, porque as pessoas nos escolheram para estar aqui, né? Porque a gente só é representante da população, nada mais nem nada menos, ponto, acabou. A gente paga no Brasil impostos caros, né? Então a carga tributária no Brasil é alta e o que a gente deve fazer é oferecer um serviço público de qualidade, né? Mas aí do processo legislativo, eu acho que tem muita coisa que a gente poderia agilizar e modernizar. Então aqui em Araraquara, para você ter noção, Chiquinho, aqui todo o processo da Câmara é 100% digital. 100% digital, quer dizer que acabou a assinatura física. Não tem mais. A partir desse ano, do dia que eu assumi, né, dia 1º de janeiro para frente, a gente, na última legislatura já era assim, né, começou a ser assim, agora é 100%. Então, quer dizer, eu tenho muito mais agilidade para o processo. Eu posso trabalhar de madrugada, eu posso trabalhar no final de semana, porque o vereador não para. É de domingo a domingo, a gente fala, nosso atendimento é de domingo a domingo, de meia-noite a meia-noite. Então, assim, tá todo momento protocolando, fazendo coisas, isso é muito importante. Várias câmaras do Brasil não são assim. Uma coisa que aqui não tem, que dá mais celeridade para o processo, não sei como em Fortaleza, mas eu sei que, por exemplo, Criciúma, que a gente tem uma vereadora do PCdoB, a Giovana lá ele tem que aprovar o requerimento. Requerimento é aquele processo que o vereador tem de questionar o executivo. Ó, quero saber como que gastou dinheiro tal, quero saber a fila do postinho, quero saber se vai ter concurso ou não. E a prefeitura é obrigada a responder. Né? Se a prefeitura não responder, ela sofre a possibilidade do Ministério Público ser acionado e responder na justiça. Então, por exemplo, aqui não tem mais aprovação de requerimento. O requerimento ele é a aprovação automática. O vereador mandou, o presidente dá o ok, já era, vai para a prefeitura. Isso é muito importante porque dá celeridade no projeto. Mas eu acho, Chiquinho, tem várias coisas que são importantes fazer. O horário, por exemplo, né, a Gabi, beijo pra Gabi. Gabi manda mensagem dia e noite, a gente responde, né, Gabi? Ela mandou, acho que meia-noite, marcou a gente no Facebook para fazer a limpeza na praça de uma igreja aqui. E viu, Gabi, sábado foi feita a limpeza na praça lá, tá resolvido. Eu acho que o próprio processo da sessão é muito moroso. É muito moroso. Então, todo o processo da tribuna popular tem que ser logo a primeira coisa. É a hora que a população ocupa a tribuna da Câmara para falar o que a população quer falar. O pequeno expediente tem que vir logo na frente. Eu acho que tem vários termos que a gente poderia popularizar para as pessoas entenderem, porque todo mundo sacaneia aquele negócio. Se todos estão de acordo, permaneça como estão aprovados. Né? Então, porque as pessoas não entendem o que está acontecendo. Então é importante, inclusive, a gente explicar. Então eu acho que a comunicação das câmaras, do legislativo de forma geral, precisa melhorar muito para explicar para as pessoas como funciona, sabe, essa comunicação institucional. E eu acho que também faz parte do trabalho de vereador para explicar para as pessoas, viu, Chiquinho? Por exemplo, quando a pessoa vem me pedir uma cesta básica, para mim, eu encaminho ela para a rede de solidariedade e explico, ó, eu, enquanto vereador, não posso te doar uma cesta básica, porque lá na frente isso pode soar como uma compra de voto. Então eu não faço isso. Então, ó, você tem que ligar no 0800 e tal, mas tem vários vereadores, não aqui em Araraquara, mas no Brasil também, né, que fazem esse processo de doação, de assistencialismo, o que é um problema. Não é um problema ele estar doando, porque pode ser de coração, mas não é função do vereador. Então você acaba atrelando o vereador a essa função da doação, da pagar uma conta, pagar outra conta, o que é muito problemático. Eu acho que a gente precisava pensar em outros expedientes de modernização da questão legislativa, explicar para as pessoas. Pra você ter noção, Chiquinho, quando a gente virou vereador aqui, a gente passou por 3 cursos internos para entender como funciona o processo. Porque não é simples. Então, imagina quem está de fora. Né? Quem nunca se envolveu com a política, nunca teve mais proximidade com o processo legislativo, como que você vai fazer essa pessoa entender? Não vai fazer. Então a gente precisa muito popularizar a linguagem, a gente precisa explicar para as pessoas como funciona uma sessão. Né? Então ninguém tem obrigação de saber qual a diferença do pequeno expediente e do grande expediente. Mas são coisas completamente diferentes no meio da sessão. Então eu acho que era importante a gente pensar em como modernizar. E mais importante de tudo, popularizar a política, Chiquinho. Envolver as pessoas na decisão. Eu acho que talvez a linha fina, Chico, para a gente conseguir avançar é popularizar. A gente conseguir trazer as pessoas para dentro do poder, cara. Pessoas como eu e como você, como quem está assistindo. Quem não tem sobrenome, quem não tem dinheiro, quem nunca foi nada nessa vida. Mas que tem direito de ocupar o poder. Porque a gente fala como as pessoas falam, vive onde as pessoas vivem, come a comida que as pessoas comem. Isso é muito importante.
e no nosso mandato, cada mandato conseguir envolver as pessoas nas decisões. Isso é absolutamente importante. Nós também, nós do campo popular, do campo democrático, temos essa tarefa. Como a gente traz as pessoas, como envolve as pessoas. Então, a audiência pública é um caminho, plenária aberta é um caminho, convidar as pessoas para ocupar a tribuna popular é um caminho. É o trabalho de base. E eu acho que também está muito ligado a essa questão de como a educação no Brasil é feita. A gente não aprende na escola o que é um vereador, o que é um prefeito, o que faz um deputado, qual é a diferença entre deputado federal e senador. Poucas pessoas sabem porque no Brasil a gente tem duas câmaras, né? É bicameral. Por que é bicameral? Tem uma explicação lógica para isso, científica, na ciência política, né? Só que a gente não aprende na escola. Por quê? Eu acho que faz parte de um processo também da gente excluir as pessoas simples da política. Era uma coisa que na nossa campanha a gente batia muito nisso. Sabe? Ó, a gente é um vereador que sente o que você sente, que come o que você come, que passa pelas coisas que você passa, que vive do teu lado, que vive no bairro que você mora. Isso é muito importante, sabe? Então eu acho que também faz parte desse processo da política conseguir popularizar nesse sentido. Sabe? Como que a gente faz para avançar, popularizando a política. Perfeito, Gui. Recentemente houve, eu posso até dizer que acabou sendo um estudo para o país. Inclusive, eu acho que foi ontem que o prefeito de Araraquara, Edinho, deu uma entrevista para o jornal Metrópolis falando sobre o sucesso que foi o lockdown em Araraquara. Um lockdown rígido. Eu não tenho assim os detalhes, né? Porque aqui a gente teve, mas foi um lockdown meia boca, né? Você via as pessoas na rua, festa clandestina, muita coisa que não era essencial funcionando. E Araraquara conseguiu, né, zerar por 2 dias o número de mortes. O que parece ser pouco, né? Que às vezes talvez as pessoas, mas nossa, estão comemorando isso, sim, tá? A gente está comemorando isso porque numa circunstância que morrem 4, 3 mil pessoas por dia, é de se comemorar quando a gente consegue, nem que seja por um dia, conseguir zerar esse número de mortes. E eu queria que você compartilhasse com a gente, primeiro, né, como é que foi esse lockdown, de que forma ele funcionou, como é que você enxergou, foi durante quanto tempo, e quais são os números que resultaram isso, né? Se você tem esses dados, por exemplo, as UTIs têm tantos por cento ocupado, enfim, ao compartilhar isso aqui com a gente, que sem sombra de dúvidas, né, entrou aqui para a história atual, dentro do contexto que a gente vive, inclusive vários deputados, deputado Molon, do Orlando Silva, parabenizaram a atuação da prefeitura, que agiu em conjunto, né, com o parlamento municipal, para que lograsse êxito e preservasse vidas, que sem sombra de dúvidas hoje deve ser a prioridade, salvar a vida das pessoas. Olha, Chiquinho, primeiro para quem está assistindo a gente, queria falar o seguinte: quando a gente assumiu lá em janeiro, no nosso discurso de posse, a gente tentou deixar claro que a nossa prioridade era a vida. Né? Porque tudo, Chiquinho, a gente recupera se a gente estiver vivo. Né? Então, o ano letivo perdido, a empresa quebrada, tudo dá-se um jeito na vida se a gente estiver vivo. Então, a nossa prioridade era, sim, e continuará sendo a luta e a batalha pela vida. E cada vida que a gente salva, cara, é uma diferença terrível. Sim, é uma felicidade que não cabe no coração. Eu acho que o ponto de virada da minha cabeça, Chiquinho, que eu consegui compreender exatamente o que significava a Covid-19 foi o dia que eu fui fiscalizar, enquanto vereador, a UTI do hospital de campanha. O dia que eu entrei na UTI do hospital de campanha, porque as pessoas que estão sem Covid não entram, né? Porque, enfim, é um ambiente cheio de Covid, tá todo mundo ali contaminado. A gente entrou lá com 2 máscaras e tal, todo protegido, fomos lá com o prefeito, com o Edinho, com a secretária de saúde, fomos lá com os profissionais. E logo na entrada tinha assim, um lugar gigantesco escrito necrotério público. Na hora que eu entro lá e vejo aquilo, eu já fico assim, desestabilizado. E vou e entro. Tanto tem 2 grandes unidades aqui, né? A gente está com 2 hospitais de campanha e um centro de estabilização, né? A gente foi em um centro de estabilização e fomos no hospital de campanha, que é o grandão, né? No Hospital da Solidariedade. Cara, já no centro de estabilização, que é só a enfermaria, eu já fiquei absolutamente desestabilizado e na sequência a gente entra na UTI, né, do hospital de campanha. É assim, cara, é um negócio que você não consegue entender. Você fica... Não tem como você não ficar triste, não tem como você ficar abalado e não tem como você não ter certeza que a vida é muito preciosa.
Porque, Chiquinho, tinha gente da nossa cidade, cara, lá. Araraquara foi uma das primeiras cidades do Brasil que começou a fazer os testes para ver por que a gente estava crescendo os números de casos. Porque ano passado, a Araraquara ficou na fase amarela grande parte do tempo. A gente sabia que em fevereiro haveria um rebote por conta das festas do final do ano, porque a gente sabe que tem 3 locais onde são a maior contaminação, né? O primeiro deles são as festas familiares, que é o local que a gente fica com menos proteção, porque são as pessoas que a gente tem mais intimidade. Então a gente sabia que fevereiro seria um mês complicado por conta do Natal, do Ano Novo, né? Só que aqui começou a crescer muito os números de casos. Só em fevereiro morreu mais gente do que morreu em 2020 inteiro. Então a prefeitura fez uma parceria com o Instituto Butantan e também com o Departamento de Medicina Tropical da USP e começou a mandar vários casos para lá, várias amostras para lá. E aí começou a voltar todas aquelas variantes brasileiras, a P1. Então a prefeitura de Araraquara saiu na frente das outras porque a gente começou a se questionar o porquê que estava acontecendo. Uma cidade que tinha sido premiada na França pelo combate à Covid, pela busca ativa, pela busca e rastreio, por conseguir fazer o tal do isolamento vertical da melhor forma possível, né, de construir o hospital de campanha. Então a gente tinha a menor mortalidade do Brasil, de cidades com até 250 mil habitantes. Do nada, essa cidade se tornou o centro da epidemia. E aí por que se tornou o centro da epidemia? Porque aqui a gente teve uma crise, ainda vive essa crise, da variante P1, da tal da variante brasileira, que é 10 vezes mais virulenta, 10 vezes mais transmissível. Então a gente teria que tomar um cuidado de 10 vezes maior, Chiquinho. E aí falando sobre o lockdown específico, a gente teve que tomar, eu estou até olhando para o lado porque eu estou com os números anotados porque eu quis aqui compartilhar com vocês. Só para vocês terem ideia, quando a gente inicia o lockdown, a gente tem uma média de 189 casos diários. 189. Então, assim, a gente teve dia com mais de 200 casos confirmados. Lembre-se que é uma cidade de 240 mil habitantes. Isso é muita coisa. Muita coisa. E aí é o seguinte, a cada 200, a conta era mais ou menos assim, a cada 200 pessoas positivadas, dessas 50 vão parar na enfermagem, das 50 que vão parar na enfermagem, 20 vão para a UTI, das 22 vão falecer. Essa era a conta. Então, na prática, a gente tinha, assim, além dos óbitos que as pessoas vão ter por conta de comorbidade, por conta de outros problemas que a Covid traz, só da pessoa positivada, de cada 200, 2 eram mortes na certa. Então a gente começou assim, nós precisamos tomar uma medida agora. E aí sim, para qualquer gestor público, e aí fica para você, Chiquinho, fica para o pessoal que está assistindo, não é legal decretar o lockdown. Não é legal. Porque a gente tem que fechar o comércio, e a gente sabe que a grande maioria dos comerciantes são comerciantes, aquele que trabalha de dia para comprar janta, aquele que precisa vender no mês para pagar o salário do mês seguinte, aquele cara que está endividado porque a crise econômica se arrasta desde 2014, 2015 no Brasil, não é? Então, assim, a gente falar para esse cara que ele não pode trabalhar, Chiquinho, você imagina você, a pressão que a gente sofreu. Falar assim, ó, você não vai poder abrir, cara, segura mais um pouquinho que você não vai poder abrir. Você não vai ter auxílio emergencial, porque o Bolsonaro é um negacionista e não quer dar auxílio emergencial. O programa BEM do governo do estado, que no caso aqui era crédito e microcrédito para as empresas para ajudar a pagar a folha salarial, acabou, porque o governo Bolsonaro acabou com as linhas de crédito a nível federal, todo mundo, você se lembra, que nas lives você já falou disso. Mas mesmo assim você vai precisar fechar. Você vai precisar fechar, porque nós vamos precisar segurar a vida. Agora é a hora da gente salvar as vidas, certo? A gente fecha, faz 10 dias de hoje, para você ter ideia. Então, ó, lembra que eu falei que eram 189 casos diários, hoje a gente cai para 66 casos diários só. Então a gente diminuiu aí em 70%. Teve uma queda importante também, que a cada nível de amostras, vou falar, né? A gente chegou a ter 55% de positivação das amostras aqui em Araraquara. Importante lembrar também que Araraquara faz um dos maiores processos de testes do Brasil. A gente testa-se aqui em Araraquara muito mais do que a média nacional, tá? Então, muito teste que a gente faz. Todo dia na rua tem ali 300 testes daquele do dedinho, né? Só você chegar lá que você vai fazer o teste. Então, a gente testa muita gente por dia, não falta teste aqui é um processo de fazer bastante teste. A gente chegou a ter 55% dos testes positivados, Chiquinho. Então, assim, é muita gente positivada por dia. E aí, é óbvio que a gente teve a superlotação a gente chegou a ter 118% de leito de UTI ocupado, 118, né? Que além dos previstos para Covid, mais 18% dos que não eram para Covid. E aí você rolou aqui uma fila de muitas pessoas, né? Então chegou a ter 15 pessoas na fila e 2 pessoas chegaram a morrer em casa aqui.
Pessoas que nem foram para o hospital porque sabia que não ia ter leite de UTI. E não só em Araraquara, mas na região. E só para vocês terem ideia hoje aqui, vou pegar o caso certinho. Em Araraquara hoje, a gente tem uma taxa de ocupação de 53% de UTI, 53% de enfermaria e 92% de UTI. Ah, Gui, de UTI tá alto, mas porque a grande maioria são pessoas de fora, de outras cidades que não estão se cuidando, que não fizeram lockdown. Porque de Araraquara, só para a gente ter os dados certinho aqui, para não falar bobagem, de Araraquara, de fora de Araraquara são 59%. Então a grande maioria vem de fora. E de enfermagem são 49%, que eu falei. Então assim, a gente está recebendo gente do Mato Grosso. Na semana passada a gente tinha 3 pacientes do Tocantins, um de Sergipe, aqui da região de vários municípios. Então só para vocês terem ideia, vou falar aqui, São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, tem hoje aqui em Araraquara gente internada. Só de São Carlos, que é a cidade aqui perto, que não está decretando lockdown, a gente tem 30 pacientes, Chiquinho, na UTI aqui de São Carlos. Mais são carlenses do que araraquarense, hoje em Araraquara. Só para a gente ter ideia. Então teve um processo assim, de uma queda brusca, dos casos de infecção e consequentemente de morte, de fila de UTI, a gente já não tem mais fila faz mais de um mês. Quem precisa tem leito garantido, Chiquinho. E além disso, a gente conseguiu garantir, no dia que o Brasil bateu o recorde de 4.195 mortes, nenhuma foi em Araraquara, isso é importante colocar. Então, no dia que o Brasil superou todos os recordes, o primeiro lá atrás, nenhum foi aqui em Araraquara, e na última semana a gente passou 48 horas sem mortes. Isso é muito importante. Lembrando que a gente vinha num processo, e todas as cidades do Brasil, todo dia registrando óbitos. E aqui em Araraquara, 48 horas sem óbitos. Isso para nós foi uma grande vitória. E a gente vai continuar na batalha em defesa da luta, em defesa da vida, nessa luta em defesa da ciência. Não é simples, viu? E esse negócio do lockdown, quando você acaba com o transporte público, zero transporte público. Quando você bota a vigilância sanitária, bota o PROCON, bota a guarda municipal para fazer fiscalização, bota a barreira sanitária, antecipa feriado. A gente colocou, e aqui tem um problema das festas também, né? Das festas clandestinas. A gente colocou na semana retrasada, se eu não me engano, uma multa de R$6.000 para o proprietário e R$6.000 para quem fizer a locação de chácara. Porque aqui em Araraquara as pessoas vão para a chácara fazer festa. Foi um problema das festas aqui que não era no centro da cidade. As pessoas iam para a chácara fazer festa. Agora tem multa. Se pegar, meu amigo, vai tomar multa lá. Então, enfim, a gente não gosta de fazer isso, não é legal, viu, Chico? É importante falar, ninguém quer multar ninguém, a gente não quer restringir a liberdade, mas é muito importante. A gente não tem outra opção, né? Então fica aí algumas coisas que a gente fez. Então essa questão da testagem em massa. Vacinação, aqui a gente já tem mais de 12% da população aplicada. Só para você saber, já teve aqui, 47 mil pessoas vacinadas aqui em Araraquara. Tá? E 12 mil já estão com as 2 doses. Então é bastante gente, né? Quase 50 mil pessoas vacinadas, teste em massa. 2 hospitais de campanha, né? Um maior e um centro de estabilização. Temos uma unidade de saúde, uma UPA, que foi voltada só para a Covid. Ampliamos, inclusive, os horários de atendimento nas unidades básicas de saúde dos bairros. Estão fazendo testes PCR em todo mundo que for lá. Entendeu? Então, só para... Enfim, estamos montando. E nisso vem os desafios. Quem paga a conta? Né, Chiquinho? Então, com a queda da economia, vem a queda da arrecadação e agora a gente vive um problema. Quanto tempo mais Araraquara conseguirá pagar por essa estrutura da saúde que, enfim, a gente foi obrigado a fazer e estamos fazendo com todo custo e assim continuará. Tá? Estamos tirando de todos os programas que a gente pode, todas as pastas que a gente pode nesse momento para botar tudo na saúde. Tá bom? Perfeito, Gui. A gente vive, sem sombra de dúvidas, o momento mais difícil, né, da história do Brasil, a maior crise sanitária sem precedentes. Crise sanitária essa que atingiu o mundo todo, é importante a gente salientar, mas que houve, né, por parte de cada líder, né, que gere a sua nação, ações diferentes. Né? Você tem um exemplo aí da Austrália, da Nova Zelândia, que são países que já está, inclusive, tendo festa. Né? Teve um show recentemente na Austrália, com 70 mil pessoas, 30 mil na Nova Zelândia. Barcelona, agora há 2 semanas, realizou um show com 5 mil pessoas, onde todo mundo foi testado
e vão ser acompanhados por 14 dias. Ou seja, existe toda uma cronologia, um estudo. Aqui no Brasil, a gente foi na contramão de tudo, de qualquer precedente legal e científico que exista, né? Primeiro, negando a doença, dizendo que ela não existia, que ela era uma gripezinha, um resfriadozinho. O Brasil já está no 4º ministro da Saúde. Esse ministro que assumiu, Queiroga, ele falou claramente, a gente vai dar continuidade ao trabalho do Pazuello, que de longe foi o pior ministro da saúde da história do Brasil, que era um cara especialista em logística, mas que trocou vacinas do Amapá por Amazonas. Então a gente consegue compreender o nível que está. Falta leito, o Brasil não tem vacina suficiente. Se não fosse o Butantan, que é a vacina chinesa, a vacina do Dória, a vacina dos comunistas, como o Bolsonaro deixou isso muito claro, que a cada 10 vacinas, 8 são do Instituto Butantan. Então a gente viu algo absurdo, sem precedente, com um governo negacionista que ignora, né? Que diz que é mimimi, que chama a população de maricas. Então eu queria que você falasse para a gente qual é a tua leitura, né? Como é que você enxerga esse movimento negacionista que o Brasil vive e que, infelizmente, né, o pior de tudo isso é que pessoas continuarão morrendo sobre a negligência, inclusive negligência dolosa, né? Porque existe a culpa e existe o dolo. Bolsonaro age dolosamente. Parafraseando Darcy Ribeiro, que dizia que o projeto, a crise do Brasil na educação não era uma crise, era um projeto. Guardado as devidas proporções e trazendo para a pandemia, é um projeto também, um projeto de morte. Não é à toa que o Le Monde diz que ele é o mensageiro da morte, né? Então, eu queria passar para que você fizesse a leitura sobre a pandemia no Brasil de forma geral. Cara, isso é uma pergunta que vale uma tese de doutorado, né? Para explicar o que é, assim, é difícil da gente até compreender, né? Porque nós, Chiquinhos, pessoas razoáveis, que pensamos no próximo, que temos um mínimo de sentimento humano, que nos esforçamos para buscar saídas e preservar a vida do outro, a gente não consegue entender qual é a lógica do Bolsonaro. Porque, veja, qual o sentido tem você jogar contra a vacina? Qual o sentido tem você não dar o auxílio emergencial? Qual o sentido tem você não usar máscara, promover aglomeração, fazer tudo contra a OMS? Para mim, só tem uma explicação. É a promoção de um genocídio e apostar no caos. Apostar no caos. O que eu faço? Eu aposto no caos. Porque não tem nada mais que possa ser... Eu não consigo explicar, Chiquinho, porque, veja, a OMS fala de forma clara. Ó, gente, ponto de vista da saúde, o que a gente precisa fazer? Usar máscara, álcool em gel, lavar as mãos, certo? Isolamento social. Mas isso não é a cura da Covid-19. Isso é só evitar com que a Covid se dissemine, né? Não pare de passar para outras pessoas. Por outro lado, você tem a questão seguinte, o que cura a Covid-19? A vacina. Ponto. O resto não tem a menor comprovação científica. A OMS fala isso. Do ponto de vista econômico, já que as pessoas têm que ficar em casa, elas param de produzir, o que você tem que fazer para não ter uma quebradeira geral? Fazer o tal da expansão monetária, que é simples, é botar dinheiro na conta do povo, ponto. Auxílio emergencial de forma digna. Para as empresas não quebrarem, você faz o quê? O Estado paga o salário das pessoas. Certo? Do ponto de vista educacional, o que você faz? Fecha as escolas, mas você garante acesso à internet de qualidade para todo mundo. Fato que não foi feito nada. Nada disso. Foi tudo feito ao contrário. O auxílio emergencial só saiu porque a oposição pressionou na Câmara dos Deputados. A vacina só saiu no Brasil porque o Dória lançou a vacina. Não sei se vocês se lembram, mas enquanto o Dória estava lançando a vacina, a transmissão foi interrompida porque o Ministério da Saúde, no mesmo momento, falou: agora nós vamos ter vacina também. Então é o seguinte, o que o Bolsonaro faz é promover um genocídio no Brasil, porque a gente tem que se indignar, Chiquinho, toda vez que um brasileiro morre de uma doença que já tem a vacina. Já tem a vacina. É a mesma coisa seguinte, alguma criança morrer de poliomielite, e a poliomielite já é uma doença erradicada no Brasil, porque tem vacina, porque as pessoas têm a vacina. Não é para morrer mais ninguém de poliomielite, Cristo Redentor, porque tem-se a vacina. A Covid é a mesma coisa. E o Bolsonaro fez tudo que podia e mais um pouco para evitar que a vacina viesse para o Brasil. E se não fosse o trabalho da oposição, desse campo democrático, aqueles que sinalizam em defesa da ciência, a gente estaria numa situação muito pior.
como você falou, né, 85% das vacinas aplicadas no Brasil são do Instituto Butantan, que queria, inclusive, ser privatizado pelo Dória no começo do mandato dele. Imagina só se o Butantan tivesse sido privatizado. Então mostra a importância da ciência nacional e do Estado brasileiro. Então, se você pega um recorte mais geral, o Bolsonaro ele vem negando a vacina, vem negando a ciência, vem promovendo. O problema é que é o seguinte, tudo isso tem um limite, inclusive da paciência das pessoas. O Brasil caminha rápido para chegar a 500 mil mortos. O Brasil caminha rápido para ser o país que mais morreu gente do mundo. Inclusive, na semana passada, 30% dos mortos do mundo eram brasileiros. Vou repetir. Do mundo, Chiquinho. 1 a cada 3 pessoas que morreram eram do Brasil, eram brasileiros. Não tem nada que explique isso. Não tem nada que explique morrer 30% dos mortos do mundo serem brasileiros. Não tem que explique isso. A não ser uma gestão absolutamente maldosa, genocida, que não tem outra palavra para definir o que tem feito o governo Bolsonaro. Por outro lado, existe uma resistência do povo brasileiro contra o governo Bolsonaro, que é uma coisa impressionante. As pessoas realmente têm se levantado contra o Bolsonaro. Não é à toa que ele tem, como pode dizer assim, ele tem caído a sua aprovação de uma forma vertiginosa. Inclusive, a última pesquisa da XP mostra que nem 30% mais ele tem, só tem 29% de aprovação e mais de 50% das pessoas já rejeitam o governo Bolsonaro. 75% das pessoas no Brasil acham que ele é incapaz de gerir o Brasil frente à pandemia. Porque na prática a agenda dele é uma agenda de negação de tudo. Negação econômica, negação educacional, negação da ciência. É uma parada meio completa. Porque ele troca o Pazuello embaixo de uma pressão porque os caras são para abrir a CPI contra o Pazuello. Né? Isso exatamente foi naquele momento crítico ali daquela disputa dentro do Senado para ver. Ele sabia ou não sabia que estava faltando oxigênio em Manaus. Só que é importante apontar que já se falta oxigênio em outras partes do Brasil. No estado de São Paulo já tem um processo crítico de oxigênio. Porque oxigênio não é da dia para a noite. Você arruma, você produz. É importante apontar isso. Hoje no Brasil se falta remédio para anestesiar a pessoa para ser entubada. Só que a gente vive um processo de tanto retrocesso que inclusive a ciência tem sido debatida, onde tem alguns hospitais, aqui inclusive da nossa região, que obrigam os médicos a receitar o tal do kit Covid. Então nós vivemos um processo de retrocesso tão grande e o Bolsonaro aposta nisso. Ele acha que na confusão das pessoas, na desorientação, na desorganização nesse processo todo, ele vai conseguir emplacar em 2022, porque o Bolsonaro não saiu da campanha eleitoral, Chiquinho. É importante apontar isso. Ele ganha em 2018, a maioria dos eleitores, não a maioria do povo brasileiro, escolhe ele enquanto presidente da República naquele momento. A gente pode fazer todo um processo do que foi a eleição do Bolsonaro e o que representou o bolsonarismo em 2018. Mas, por outro lado, ele não saiu da campanha. Não é à toa que ninguém consegue aprovar um projeto dele. Qual que é o projeto do Bolsonaro? O que foi que ele fez? Um só, não precisa de 10. Qual que foi o projeto dele? Não tem. Ele não conseguiu caminhar para nada. Então ele não saiu da campanha eleitoral. Ele continua nessa e vai continuar. Porque o fascismo, como a gente conhece, inclusive aqui atrás de mim estava dando uma olhada esses dias, em alguns livros dando uma estudada sobre isso, Chiquinho, porque o fascismo ele pretende fazer o quê? Fidelizar e radicalizar a base dele. Ele não quer expandir, ele não quer ganhar mais gente. Então eu fidelizo, radicalizo a minha base e o resto eu ganho pelo medo. Então é o que ele tem tentado fazer, não é à toa que ele está enquadrando as pessoas no entulho autoritário da Lei de Segurança Nacional, no século XXI. Em 2021 ele enquadrou o Felipe Neto, que é um dos maiores youtubers do mundo, sobre a Lei de Segurança Nacional. Vê se isso pode, não faz o menor sentido, mas é o que ele tem feito. Né? Então ele tem jogado contra a vacina, tem feito de tudo mais um pouco para jogar contra a vacina. Né? Então ele tem jogado contra o uso de máscara, contra o álcool em gel. Ele pouco se presta suas condolências à morte dos brasileiros. E foi o que você falou durante toda. Então tem vários vídeos na internet que as pessoas conseguem ver, né? Enquanto ele vai tirando o sarro da cara das pessoas, né? Dos brasileiros. É marica, chega de frescurinha, só um resfriadinho e não sei o que e tal. E o fato é que o Brasil hoje é um perigo internacional. Porque as variantes do Brasil, inclusive, se acharam na semana passada novas variantes em BH, podem ser um problema, inclusive, para as vacinas já feitas hoje. Então o fato é o seguinte, o que o Bolsonaro tem feito é apostado no caos. Mas, enfim, o Brasil a gente tem conseguido dar um basta nele, né? Não é à toa que os 3 postos da Força Armada pediram demissão no mesmo dia, né?
Então, acho que tem demonstrado que essa intentona golpista do Bolsonaro tem ficado cada vez mais dificultosa. Isso é muito importante. Gui, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem vivido esse período de disputas, né? Nas redes sociais, elas sempre foram uma ferramenta, digamos, importante. Ao mesmo tempo, tem se tornado um espaço de disputa, especialmente do uso das fake news. Nós já temos aí um inquérito que foi prorrogado, inclusive, na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes, que tem vários indícios, né, de financiamento empresarial, de disparo de mensagens e uma série de questões que, inclusive, ajudaram e muito na eleição do Bolsonaro, né, como as fake news. Ao mesmo tempo, essa rede, né, digamos, de negacionismo, ela tem crescido. Ela tem crescido de uma maneira que, por exemplo, como você citou anteriormente, o kit Covid tem disparado, né? Por exemplo, a farmacêutica que fabrica a cloroquina, ano passado teve um crescimento bilionário, né? Com B de bola na sua arrecadação. E o pior é que nós temos médicos, né, receitando esse tipo de coisa, inclusive cloroquina para tomar de forma dissolvida como aerosol, né? Um comprimido que você dissolve e faz com que a pessoa tome. Inclusive, nós já temos pessoas que morreram. Nós temos 10 pessoas que se sabe, né, pelo menos até semana passada, que estão na fila do transplante de fígado pelo uso excessivo do kit Covid, que seria tomar cloroquina, ivermectina e esses outros remédios que não têm comprovação científica nenhuma, tomar para não ter. O próprio Trump, antes de deixar a presidência, chegou a indicar que as pessoas tomassem injeção de detergente. E as pessoas vieram a tomar. Então, esse período de negacionismo, de fake news, porque as fake news, elas acabam se tornando uma ferramenta em que aquela mentira contada 1000 vezes, ela se torna verdade. Não é isso? A lógica tem sido essa, né? Eu vou repetir. Aí quando você vai perguntar à pessoa, onde foi que você viu isso? Não, eu vi no grupo do WhatsApp, fulano de tal compartilhou, Beltrano disse isso, o próprio Twitter, né? O Twitter vem excluindo diversas contas que fazem o tal dos algoritmos, né? Que são os robôs disparando aquelas hashtags. Como é que você enxerga, Guilherme, esse movimento que começou há um tempo, mas que em 2018 teve um crescimento e que, digamos que agora, mesmo com as investigações do STF, vem sendo legalizado, já que continua se usando, inclusive, a estrutura do Palácio do Planalto para isso. Chiquinho, você deixa eu só mandar um abraço aqui, queria mandar um abraço aqui pro Carne Seca Neto. Ele foi fundador do PT, primeiro vereador do PT aqui na nossa cidade, hoje constrói o nosso mandato, uma referência para o movimento popular aqui de Araraquara. Foi da fundação do DCE da Unesp, foi sindicalista dos bancários, foi um vereador de muita luta aqui nos anos 80 e 90, foi a grande referência da esquerda e ainda é uma lenda. Um abraço pro Carne Seca Neto, que está assistindo a nossa live, parceiraço nosso, grande referência para mim. Pois antes, só de tu começar, deixa eu só mandar aqui também um abraço para todo mundo que entrou. O Arquimedes aqui, obrigado Arquimedes, estava parabenizando a nossa live, mandando aqui um abraço para você. E vamos em frente, manda brasa. É só o seguinte, então, vamos lá. Sobre essas questões da fake news, né? Eu acho que é importante a gente ponderar algumas coisas, né? Primeiro, nada é por acaso, né? Tudo se relaciona. Veja você, o Trump começou a receitar cloroquina, e aí só queria fazer um parênteses nisso, ele era acionista das grandes empresas que faziam, né, as grandes produtoras de cloroquina. Então, com o enriquecimento bilionário com B de bola das empresas que faziam cloroquina, o Trump também ganhou muito dinheiro nesse processo. Importante colocar isso, deixar isso bem evidenciado. Por outro aspecto, eu acho que a gente vive um processo que é o seguinte, a rede social, né, a internet de forma geral, ela virou uma terra sem lei no seguinte, qualquer um acha que pode falar qualquer coisa, né, ela é uma tribuna onde você é pouco investigado pela polícia, digamos assim, onde você pode falar, fazer, compartilhar o que você quiser, que não tem você não responde legalmente por aquilo, né? E eu acho que é importante esse movimento que o Congresso Nacional tem feito justamente para conseguir garantir com que a verdade seja soberana na internet. É importante que as pessoas saibam que tem lei, que você não pode falar o que você quiser, que você não pode disseminar ódio.
Que a gente pode aceitar tudo aquilo que não transcenda a lei e a integridade do próximo. É importante colocar isso, né? E que a verdade tem que prosperar. É verdade que, por um lado e por outro, as redes sociais, os aplicativos, né, de forma geral, eles têm tentado dar uma trava, né? Então eles têm colocado o próprio Instagram, né? Tem aquele lance, ó, saiba da vacinação, sabe o que é Covid, que é a plataforma de verdade sobre a pandemia, sobre tudo aquilo que a gente fala sobre pandemia na rede. Só que não é suficiente justamente pela massa de dados que é a internet hoje. Por outro lado, é uma ferramenta muito complicada. Por quê? Porque ela chama a rede social, só que a lógica dela é justamente uma lógica de bolha. Porque na nossa timeline, vou pegar aqui o Instagram, né? Que a gente está usando o Instagram. Então, a nossa timeline, a gente tem, sei lá, o Chiquinho tem 6 mil seguidores. Mas ele vai aparecer para os seguidores aqueles que ele curte e aqueles que curtem ele. Porque é uma lógica de bolha. Aquilo só aparece na nossa rede, o algoritmo, aquilo que a gente gosta. E só quem gosta da gente. Só quem gosta da gente. Então é o seguinte, ela vai virando uma bolha, então você só vê aquilo. Tanto que se a gente for parar para reparar, em 2018, minha rede social não dava Bolsonaro presidente. Ia dar Ciro Gomes. Eu tinha muito mais amigos ciristas naquele momento. Então, assim, se eu fosse fazer um data bolha, né, fazer uma pesquisa de opinião na minha rede social, o Ciro Gomes ia ganhar no primeiro turno. Muito provavelmente. Porque tem uma lógica de bolha, a rede social. Então tem um problema que é o seguinte, como você falou, uma verdade contada 1000 vezes, ela se torna uma mentira contada 1000 vezes, se torna uma verdade. E a gente acaba vendo na rede social muito daquilo. Então parece que aquele algoritmo, a gente só vê aquilo. Então a gente tem uma impressão daquilo que está socialmente muito representativo, coisa que não é. Por outro lado, é importante falar que isso tem uma estratégia pensada não só no Brasil, mas internacionalmente. Né? Então a gente sabe que aquela empresa chamada Cambridge Analytics, né, que tem como seus 2 grandes sócios o Robert Mercer, que é um grande otimista das ditaduras na América Latina e um grande conservador e um canalha nos Estados Unidos. E tem como a sua figura pública um cara chamado Steve Bannon. É importante falar disso, Chiquinho, porque o Steve Bannon é amigo pessoal da família Bolsonaro. Inclusive veio para o Brasil e acompanhou toda a campanha do Bolsonaro. Então esses caras são o tal do gabinete do ódio profissional, os grandes caras, tanto do Brexit, no Reino Unido, quanto na eleição do Trump nos Estados Unidos e a eleição do Bolsonaro no Brasil. São 3 grandes exemplos que o gabinete do ódio, essas empresas todas multinacionais financiadas por grandes corporações, atuou. Então, porque no começo, Chiquinho, por que eu estou falando isso? Lá atrás, a gente não tinha o menor conhecimento de que o gabinete do ódio existia. E quando a gente fala gabinete do ódio, a gente não está falando de uma coisa assim, que é abstrata. Ah, tem uma turma aí. Não! São financiados com profissionais da rede, que são profissionais de marketing, mas também de psicologia, né, o que se chama de psicometria, que analisam os dados e fazem posts direcionados. Tanto que era muito difícil a gente ver um eleitor do Bolsonaro que concordava com todo o programa do Bolsonaro. Geralmente ele concordava com uma parte, ou era na economia, ou era nos costumes, ou era no antipetismo, ou era a questão das armas, alguma coisa, as pessoas se identificavam com o bolsonarismo. Não com o Bolsonaro inteiro, mas o que aparecia na rede social para a pessoa era aquela parte que ela gostava, aquilo que ela se identificava. Então é importante demarcar isso, porque não é um processo simples, não é um processo rápido, é um processo lento, que tem uma dimensão gigantesca, com um financiamento absurdo. Então é muito importante no Brasil, Chiquinho, a gente tem uma trava para isso. Meu cachorro tá latindo enlouquecidamente aqui, né? Não sei se tá dando pra ouvir aí. O Aparecido tá que tá aqui, né? Tá, então o Aparecido tá louco, porque ele tá trancado lá atrás enquanto a gente faz a live, porque senão ele fica latindo aqui do meu lado. Mas é o seguinte, Chiquinho, então é importante que o Brasil consiga dar uma resposta para isso, porque a verdade tem que vencer a mentira. Então esse movimento que o STF fez a partir do Alexandre de Moraes de ir atrás do gabinete do ódio, é importante, né? Atrás do Douglas Garcia, que era o representante do gabinete do ódio aqui no estado de São Paulo, inclusive um rapazinho aí que foi candidato a prefeito em Araraquara. Esse rapaz, ele é do gabinete do ódio, está sendo investigado pela STF, aqui da nossa cidade, mas dentro do Palácio do Planalto, e essa é a operação, como já foi desmascarada, Chiquinho, é feita pelo filho do presidente, tal do Carlos Bolsonaro, 03. E o mais importante a se colocar, que ele tem uma sala no Palácio do Planalto, só que sabe o que ele é? Vereador no Rio de Janeiro. Não tem o menor motivo um vereador do Rio de Janeiro ter uma sala no Palácio do Planalto que é filho do presidente. Então,
quem opera isso diretamente é o Carlos Bolsonaro. Isso já está demonstrado por várias investigações, por vários livros e pessoas que acompanham esse tema. É importante a gente dar uma resposta institucional para isso, falar que isso tem que ter pena, que isso é crime, e é muito mais grave quando é feito de forma pensada e pelas instituições, pago pelo dinheiro público e, fundamentalmente, disseminado e compartilhado pelo presidente da República. Isso é muito grave. Existe um ponto fundamental que a população, de forma geral, precisa compreender, que a gente precisa olhar um pouco para o retrovisor, né? Olhar para trás, para a gente dar 2 passos para trás para conseguir dar um passo para frente. Porque existe uma falsa dicotomia, né, inclusive feito pelo bolsonarismo, de que o Brasil estava tudo bem, que estava caminhando bem, que estava gerando emprego, PIB crescendo, e que a pandemia veio e atrapalhou todos os projetos, digamos, do Paulo Guedes. Né? Para o pessoal que está aqui assistindo a gente, segundo o IBGE, no ano de 2019, né, ou seja, antes da pandemia, o Brasil tinha 14 milhões de desempregados e cerca de 50 milhões de pessoas autônomos e subempregados, ou seja, pessoas que faziam bicos, enfim, e outros 14 milhões de brasileiros que haviam desistido de procurar emprego, né? E muito provavelmente também estavam já dentro dessa clandestinidade, porque é um trabalho clandestino, não que seja ilegal, né? Porque as pessoas têm que procurar algum meio para sobreviver. Mas a clandestinidade que eu me refiro é que não tem carteira de trabalho, não tem 13º, não tem férias. Inclusive hoje são as pessoas que estão desassistidas. Ou seja, nós tínhamos aí 1/4 da população, aliás, mais de 1/4 da população na situação de vulnerabilidade social. Segundo o IBGE, 100 milhões de brasileiros em 2019 viviam com R$ 413, ou seja, quase metade da população. Nós tínhamos aí também, segundo o IBGE, quase 60% dos empregos gerados no Brasil de carteira assinada são empregos gerados pelas micro e pequenas empresas, que são exatamente as que têm menos financiamento, que não têm acesso ao recurso do BNDES, que não têm financiamento, enfim, são os empresários, né, porque legalmente são empresários, mas que estão fora de qualquer tipo de assistencialismo que é necessário, diferente, por exemplo, quando você tem o Luciano Huck, né, que teve aí uma isenção de 14 milhões de reais para comprar um jatinho com financiamento do BNDES. Só para pegar aqui um exemplo concreto. E aí, Gui, tem o vereador de São Paulo, né, e senador Suplicy, ele historicamente, é importante registrar, ele sempre defendeu um programa de renda mínima, né, exatamente. No Brasil, a concentração de riqueza é muito grande, né, só para o pessoal compreender. 1% da população, pouco mais de 20 mil famílias, dominam 99% de todas as riquezas produzidas, né? Dos donos do Bradesco, do Itaú, do Santander, para ficar aqui no exemplo. Eles, por exemplo, semestre passado, mesmo em pandemia, dividiram entre lucros e dividendos 6 bilhões de reais entre 6 pessoas, sem pagar 1 centavo de imposto, porque no Brasil não se cobra imposto sobre lucros e dividendos. Você bem falou do auxílio emergencial, que foi, digamos, um alento na vida de milhões de brasileiros, que receberam ali durante aquele período do ano passado 600 e 1.200 reais. Esse auxílio caiu para 150 a 250 reais, que já foi liberado, né, depois de muita luta. Inclusive o Bolsonaro, que de burro não tem nada, ele mandou uma PEC para o Congresso, né, só para o pessoal que não é obrigado a entender de legislatura. A PEC é algo... Olha o cachorro que estava aqui, ó. Estava latindo lá. É o Cido, seja bem-vindo. É o parecido aí, ó. Só para o pessoal entender, a PEC demora mais tempo para ser aprovada, porque aprova 2 vezes no Congresso, 2 vezes na Câmara, precisa de acordo. Se a Câmara muda, volta para o Senado. Se o Senado muda, volta para a Câmara. E é algo. E precisa de 75% dos votos. Exatamente. 2 turnos nas 2 casas. O Bolsonaro, com uma medida provisória, poderia ter feito o auxílio emergencial. Por quê? Porque o Arthur Lira estava em uma nova legislatura. Ele criou, na anterior, do Rodrigo Maia, através de MP, ele não poderia criar de novo na legislatura do Rodrigo Maia. Mas de uma canetada, como ele gosta de falar, a caneta BIC dele, não funcionou. Porque ele tinha intenção.
de fazer com que demorasse o auxílio a ser aprovado, inclusive com essa miséria. O Bolsonaro gastou, nas férias agora que ele teve, 2,4 milhões de reais, enquanto a população está recebendo o auxílio, mas não consegue sacar, porque não tem celular, porque não tem internet, porque vai no banco e as filas estão gigantescas, enfim. Como é que tu enxerga, Gui, esse processo de crescência da pobreza, da miséria que sempre existiu, né, como eu falei anteriormente, mas que vem sendo de forma orquestrada, inclusive, dolosa, praticada pelo governo Bolsonaro, com o aval do Paulo Guedes. Inclusive, o mercado se calou, o mercado não fala nada, morrem pessoas todos os dias. Como é que você enxerga esse movimento, né, contra o auxílio emergencial, contra a assistência às pessoas que mais precisam? Queria mandar um abraço pro meu parceiro MC do Paco, do Cavalão. Beijo pra você, Dudu. Saudades, meu irmão. Seguinte, Chiquinho, eu acho que é importante colocar um adendo nessa explicação que você fez, colocou os dados, as questões de forma bastante precisa. Importante colocar que o Brasil voltou ao mapa da fome. O Brasil retornou alguns anos atrás, né? Voltamos aos anos 90, onde grande parte da nossa população vivia sob um processo de insegurança alimentar. Quando a gente fala em insegurança alimentar, são as pessoas que não têm certeza se vão ter 3 refeições no dia, ou se, né, vão conseguir se alimentar de forma minimamente satisfatória durante o seu dia. Isso as pessoas estão passando em fome, né? Ao mesmo ano que o Brasil retorna ao mapa da fome, o Brasil também ganhou 11 novos bilionários, Chiquinho. 11 novos bilionários. Todo lugar que eu tô indo, eu tô falando isso, porque isso é revoltante, cara. Ano passado, menos de 50% da força de produção no Brasil, né, das pessoas que estão em idade para trabalhar, estavam com a carteira assinada. Foi o menor índice da história. A indústria fechando, uma quebradeira terrível. E nada foi feito pelo governo Bolsonaro. Nada. Só a gente parar pra pensar. Foi isso que a gente já falou. O auxílio emergencial, enfim, aprovado por baixo de porrada da oposição. Você falou, uma canetada teria resolvido. E é importante lembrar que esses mesmos 250 reais que foi aprovado agora era a proposta do Bolsonaro lá atrás, antes dos 600. Né? Eu acho que existe um plano econômico bastante claro, assim, é um plano econômico que é o seguinte, para quem tem dinheiro, tudo, e para quem não tem, nada. Porque, assim, logo que começou a pandemia, o governo Bolsonaro aprovou um crédito de 1,5 trilhões de reais para os bancos, para salvar a liquidação dos bancos. Enquanto para o povo brasileiro, é essa miséria de 150 reais aí que a gente está recebendo. Né? Existe uma política econômica que, para nós, da esquerda, é bastante clara. Que é o seguinte, para a gente sair da crise, que o Estado precisa ser indutor do desenvolvimento. O Estado precisa botar mais dinheiro na conta das pessoas, o Estado precisa ajudar as pessoas a ficarem empregadas, o Estado precisa ajudar a pagar parte do salário, precisamos garantir empréstimo de crédito a microcrédito a juros zero. É hora da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, do BNDES, ser os grandes financiadores, dar dinheiro para o povo. Essa é a hora. Não tem mais o que fazer, temos que fazer isso agora. Ser indutor do desenvolvimento. Veja que o nosso querido governador Flávio Dino está fazendo agora, torrando o tesouro direto. Por quê? Porque é importante, fazendo grandes construções, grandes obras públicas, Chiquinho. Então está construindo hospital, está construindo restaurante popular, está construindo escola, está construindo leito, está recapeando rodovia, está fazendo obra de infraestrutura. Porque é assim que a gente consegue sair da crise. Mas o que o governo Bolsonaro está fazendo por outro lado? Nada. Está aumentando a Selic. Depois de, não sei, 3 anos, se aumentar a Selic, aumentou a Selic agora, que não significa o quê? No frigir dos ovos. Dá mais dinheiro para banqueiro. A gente não conseguiu aprovar, só para a gente ter ideia do tamanho da bagunça que é o governo Bolsonaro, a gente não conseguiu aprovar um orçamento de 2021. Hoje é dia 12 de abril. A gente não tem o orçamento aprovado para o próximo ano. Na prática, a agenda econômica apresentada para o Bolsonaro é isso. Ele está dando, enfim, grande prioridade, se não a prioridade total, para o setor rentício e para o setor financeiro. Que é aquele cara lá, Chiquinho, que não produz um parafuso. Mas aí no Ceará, por exemplo, que tem aí um açougue de esquina, no bairro Presidente Kennedy, por exemplo, o dono do boteco
quem faz o baião de 2 para vender no prato feito aí no Ceará não tem direito a nada. Nada, é disso que nós estamos falando. Enquanto o dono do Banco Itaú, enquanto o dono do Nubank está ganhando muito dinheiro. Na prática é disso que se trata. A agenda econômica do governo Bolsonaro é uma agenda econômica muito cruel. O povo brasileiro tem passado fome. E isso não é uma... A gente não fala disso da boca para fora. As pessoas realmente têm passado fome, uma necessidade muito grande. O Brasil é um país muito rico, porém é um país muito desigual. Não é à toa que a gente fala. Um país da magnitude do Brasil, com as riquezas que a gente tem, e a gente tem número de pessoas na miséria, a gente tem mais de 10 milhões de pessoas no Brasil que não tem casa. 10 milhões, Chiquinho. Mais da metade do povo brasileiro não tem acesso à água encanada e a esgoto tratado. Mais da metade. Mais da metade. Isso assim, a gente tem 6 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável. Durante a pandemia tudo isso piorou. As pessoas ficaram desempregadas. A cesta básica, veja vocês, mais de R$600 a cesta básica hoje. Então quer dizer, o auxílio emergencial que vem não dá para comprar uma cesta básica. Então essa discussão, a discussão econômica, enfim, não tem sido feita na prática pelo governo Bolsonaro. Qual é a discussão econômica? Não há. Então, assim, na mesma semana que o Brasil volta para o mapa da fome, é a mesma semana que a gente ganha 11 novos bilionários. É disso que se trata. Então, a gente tem milhões de brasileiros passando fome. Milhões de brasileiros que vai fechar o dia não tem leite para dar para sua criança. Não tem cuscuz para dar para a criança. Não tem um pão com manteiga. Não tem. Enquanto isso, a gente não tem um auxílio emergencial digno. As pessoas voltaram a morar na fome, voltaram a comer, inclusive com lenha, né, com fogueira, porque não tem como comprar o gás. Isso é a realidade do povo brasileiro hoje, né? E na prática é isso. A agenda econômica do governo Bolsonaro é só dar para os financistas, para os acionistas, para os banqueiros, enquanto quem precisa não tem. Isso é uma agenda clara, delimitada. É o Paulo Guedes. É o Paulo Guedes. É só a gente lembrar, o Paulo Guedes é o mesmo cara que acabou... E o Chiquinho que me contou essa, viu, gente? Estou contando para vocês, mas quem me contou foi o Chiquinho. Ele que me ensinou isso. O Chiquinho me contou, eu estou contando aqui, que o Paulo Guedes foi o responsável por acabar com a Previdência Pública no Chile. Qual que foi o resultado do fim da Previdência Pública no Chile? O aumento e o maior número de suicídio do mundo entre a população idosa no Chile. Essa é a agenda do Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, que é um cara que foi aliado do Pinochet. Nós vamos esperar de um cara que foi a ditadura mais sanguinária da América Latina. Esse é o nosso ministro da Economia. Né? Então o Brasil já vinha de uma crise muito dura. Desde o governo Dilma, o Brasil passa por uma crise dura. E o governo Bolsonaro vem para acabar com tudo. Lembrando que no meio disso a gente tem aí a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a PEC do teto de gastos do governo Temer. Né? E agora vem o Bolsonaro para chutar o que restava, né? Então hoje o povo brasileiro está desempregado, o povo brasileiro não tem direito a aposentadoria. Essa é a realidade do povo brasileiro hoje. E a agenda econômica do Bolsonaro é isso, é uma destruição da indústria nacional, uma destruição do PIB interno, é acabar com a ciência brasileira, é um negócio realmente assustador. Tem falado, Chiquinho, aqui para o pessoal aqui em Araraquara, o Brasil não aguenta mais 4 anos de Bolsonaro. Que nessa luta só um acaba de pé, ou o Brasil ou o Bolsonaro. Eu tenho certeza que vai ser o Brasil, mas o fundamental é isso, é um programa de destruição nacional. Destruição nacional. Entendi. A gente está chegando aqui na reta final, tem mais 2 pontos só. Um você antecipou, que foi a questão da troca, né, nos poderes das Forças Armadas. O ministro entregou o seu cargo. Por consequência, né, o comandante das 3 forças, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, também, de forma, inclusive, não tinha se visto ainda, né, no Brasil isso, fizeram esse movimento em conjunto, exatamente para demonstrar para a sociedade civil e para o mundo que eles não queriam, inclusive, nenhuma aventura de um provável golpe. O próprio general Santa Cruz deu uma entrevista recentemente em que falou isso, que as Forças Armadas são uma instituição permanente e que não pertence a nenhum governo, né? Pertencem ao povo brasileiro e estarão dispostos a servir a pátria, o Brasil, e não a um poder de uma pessoa, como o Bolsonaro diz, o meu exército, as minhas Forças Armadas. Você enxerga alguma maneira, uma hipótese com esse movimento de um provável golpe de Estado? Você enxerga uma tentativa
Você enxerga, como a gente diz aqui no Ceará, o famoso se fazer de doido, né? Tentar e ver se vai que cola. Como é que você viu esse movimento? Eu acho que é uma questão bastante complexa, que as Forças Armadas, essa questão das Forças Armadas no Brasil é justamente um processo mal acabado no final da ditadura, né? Então, qual era o papel da Força Armada no Brasil pós-redemocratização foi uma coisa pouco debatida, né? Foi meio que jogado para baixo do tapete e depois disso ninguém nunca mais tratou sobre esse assunto, né? Então é uma coisa que ainda ficou meio no ar. Eu acho que o Bolsonaro assume a presidência com a tentativa de dar um golpe. Eu acho que existe um projeto arquitetado na cabeça deles, para mim é bastante claro, é só a gente ver a sequência de fatos, a gente chega a essa conclusão. Na semana anterior, na semana retrasada, se eu não me engano, ele foi subindo no tom, né? Foi subindo a aposta, foi subindo a aposta, foi subindo a aposta, até que ele entra num processo abertamente de golpe, né? Então, de tentativa, pelo menos, né? Não é à toa que dentro do Congresso eles tentaram aprovar a lei de mobilização nacional. Ele começa a enquadrar ativistas na Lei de Segurança Nacional, ele começa a repreender pessoas nos estados, existe um processo de motim na Força de Segurança Pública na Bahia, mais ou menos ligado, que tentou se fazer igual foi feito no Ceará, né, que o senador Cid Gomes passou a escavadeira antifascista, a retroescavadeira antifascista no pessoal lá. Teve uma tentativa de motim nas forças policiais da Bahia. Então tudo isso dentro desse processo bastante complexo, porque as Forças Armadas, é importante a gente lembrar, não é uma coisa homogênea, né? Não são todos os militares que pensam iguais, por mais que exista uma disciplina interna, não é assim que funciona. Cada general pensa de uma maneira, cada arma, né? A Marinha, a Aeronáutica, o Exército, cada um pensa de uma maneira diferente com o seu estado maior. E é importante falar também que existe uma discrepância entre a cabeça, né, e o baixo clero do Exército. Então as coisas repercutem de maneira diferente também. Então, houve uma tentativa, inclusive, do líder do governo botar para votar a chamada Lei de Mobilização Nacional, que é quando o presidente da República, inclusive, toma uma postura de liderança sobre as polícias militares estaduais, né, quando ele passa a aglutinar mais força militar na mão dele, o que é outro entulho autoritário no Brasil, outra coisa que não foi passada limpo lá em 88. E ele tenta subir o tom. A resposta que a gente recebe na prática em público é a demissão dos 3 ministros militares. E aí você falou que nunca tinha sido visto, se eu não me engano, a última vez que o Brasil viu foi em 77. A gente nunca viu na história democrática recente do Brasil. Isso mostrou claramente que houve uma trava. E a entrevista do Santos Cruz é justamente nesse sentido. Ó, o Exército não vai se meter em nenhuma aventura. A gente não vai se meter em nenhuma aventura antidemocrática. Então é importante apontar isso no sentido de que essa trava institucional está posta. Que o Exército não é do Bolsonaro, que a Força Armada não é Bolsonaro. Elas não são agentes de governo, elas são agentes de Estado. Sendo agentes de Estado, elas pertencem ao Estado brasileiro, não ao governo Bolsonaro, que é passageiro. Isso é uma resposta importante. É importante também a mobilização da oposição na Câmara nesse sentido, porque não passou a lei de mobilização nacional. Por mais que eles dominem, vejam vocês, mas por mais que eles dominem a CCJ, que é a principal comissão do Congresso Nacional, com aquela deputada, a Bia Kicis, que tem dado a representação mais fina do que não deve ser um deputado federal, ela consegue demonstrar o tempo todo ali, como a gente não deve ser, Visquim, quando você se eleger deputado federal, você faça exatamente o oposto do que ela faz, importante lembrar isso. Então eu acho que há uma tentativa, há uma vontade do governo Bolsonaro de fazer isso, mas por outro lado ele ainda não tem força. E cada vez que vai passando o tempo, com a crise econômica, sanitária e política que o Brasil enfrenta, eu acho que mais resistência ele também enfrenta. Por outro lado, e só para fechar essa resposta, o que mais me preocupa não é a cabeça do Exército. O que me preocupa é justamente o baixo clero, não só do Exército, mas das polícias estaduais, das polícias militares. Porque dentro da polícia militar, de cada estado, e aí no Ceará vocês viveram isso com mais contundência, né, no motim da polícia aí, você vive o processo de depreciação e de violência do Estado brasileiro. Porque é o policial militar que recebe menos, é o policial militar que tem menos direito, é o policial militar que não tem direito à greve.
um policial militar que é visto. E aí, como a gente não consegue debater polícia, Chiquinho, você que é um jurista e tem a tua OAB, um cara que faz essa discussão de forma incrível, é importante a gente debater, inclusive pela esquerda, debater a questão dos direitos humanos dentro da polícia. Como diz o deputado federal Marcelo Freixo, a gente tem a polícia que mais mata, mas a polícia que mais morre no mundo. A gente tem números de guerra nas polícias militares no Brasil. Números de guerra, tanto de assassinato quanto de policiais assassinados. E por que eu tenho medo? Porque o bolsonarismo em si, esse processo violento, odioso, inescrupuloso, que é o governo Bolsonaro, essa síntese desse fascismo à la brasileira, ela é sintetizada também na violência policial do dia a dia. Né, desse processo racista, xenófobo, LGBTfóbico, violento, assassino, várias vezes se expressa dentro da base da polícia militar. Então eu tenho medo, Chiquinho, mais às vezes, pelo que é o policial militar do dia a dia, o soldado que a gente chama de soldado da rua, né, o cara que faz o praça, o cara que faz ali a blitz, que para motoboy e tal, e você que é motorista de motocicleta sabe o que é, enfim, são bastante visados e tal. Muito mais dessa camada, que é uma camada mais violenta, e que também tem onde é a origem do bolsonarismo, ali o Rio das Pedras, a Zona Oeste do Rio de Janeiro, as suas milícias constituídas, que a gente chamava ali do escritório do crime, essa galera do Capitão Adriano, essa galera toda que é ligada à família Bolsonaro, eu tenho muito mais medo dessa galera do que do Estado-Maior das Forças Armadas. De verdade, eu acho que tá aí a grande disputa, porque são esses caras, por fim e ao cabo, que matam a criança na favela, que dá a batida no trabalhador, que faz os grupos de extermínio, que é a base eleitoral do Bolsonaro durante a vida dele inteira. É com esses caras que ele dialoga. Né? Então foi muito importante essa demissão dos 3 ministros militares por falar que nós temos uma resistência. É óbvio que como ainda se continua com o espectro de ministros militares em várias cadeiras, né? Inclusive tem mais militar no governo hoje do que durante a ditadura, né? É um contrassenso, mas é o que é hoje. É importante a gente ficar vigilante, mas eu acho que tem perdido muita força esse movimento golpista. Perfeito, Gui. Vamos aqui para o nosso último ponto, falar sobre 2022. Muito se fala, inclusive há mais de um ano, na tal da frente ampla, né? Não, a frente ampla, e a frente ampla cabe todo mundo, e vamos todo mundo contra o Bolsonaro, e não sei o quê. Algo que, teoricamente, é algo legal, bonito, de se ver, interessante. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem funcionado na prática. É importante lembrar que a frente ampla não necessariamente é uma frente eleitoral, diga-se de passagem. Você citou anteriormente um dado que é alarmante nessa altura do campeonato, que 1/3 da população, 29%, 30% da população, né, são fanáticos, diga-se de passagem, pelo Bolsonaro. Né? Eles estão ali, se ele mandar comer capim, come capim, se ele disser que a vacina é boa, a vacina é boa, se a vacina é ruim, a vacina é ruim, se cloroquina é boa, se não toma mais, não toma mais. Uma legião. Eu tenho um primo que, pelo amor de Deus, eu fico perplexo, sabe? É isso aí, a esquerda, não sei o quê, e o Bolsonaro luta contra o sistema, como se ele fosse um cavaleiro alado que desceu com um chicote para mudar esse sistema, né? O sistema do qual ele há 28 anos é parlamentar. Inclusive, deixou o parlamento e solicitou a sua aposentadoria de R$ 27 mil. Essa frente ampla, ela não conseguiu existir do ponto de vista eleitoral nessa última eleição. Nós tivemos um exemplo do Rio de Janeiro, né, que é óbvio que entre Crivella e Eduardo Paes, muito boa a vitória do Eduardo Paes, mas o Marcelo Freixo desistiu ali da sua candidatura, porque não conseguiu reunir, né, ele não queria só a esquerda, né, não, só o PT, o PCdoB e o PDT. Ele queria uma frente ampla necessária. Aqui em Fortaleza, só para você ter uma noção, no segundo turno, todos os partidos, todos, o PCdoB, o PSOL, que aqui é um partido muito radical, não faz aliança com ninguém, não se coliga com ninguém, no segundo turno e normalmente nem apoia, libera os filiados para votar em quem quiser. O PT, que liderado pela deputada Luiziane Lins, que odeia a ferro e fogo, os Ferreira Gomes, entrou. E aí, ainda assim,
o capitão Wagner, bolsonarista, que se escondeu a campanha toda do Bolsonaro, perdeu a eleição por 3% dos votos e 40 mil votos de diferença. Uma diferença muito pequena. E aí nós temos diversos outros exemplos ao longo do país de formações de bloco. Essa frente ampla funcionou aqui. Ainda assim, quase não ganha. E aí, o presidente Lula, ex-presidente Lula, recuperou seus direitos políticos, né, através do ministro Fachin, né, que anulou, dizendo que não existia competência. Enfim, a gente não vai entrar nesse mérito, mas que mexeu no jogo político, né? Você tem aí vários nomes que se apresentam, o próprio Ciro, o Flávio Dino cansou de falar que era candidato, mas que se o Lula recuperasse os direitos políticos, ele abriria mão da candidatura dele. Aí nós temos o Sérgio Moro, o Luciano Huck, enfim, um bloco de partidos, e nós temos hoje o Centrão. O Centrão que concentra o maior número de parlamentares e que vem dando sustentação ao governo Bolsonaro. Ele, digamos, no final, ele é o fiel da balança. Porque quando existe aqui um equilíbrio, o Centrão, aonde ele vai, ganha-se. O exemplo maior foi a eleição do Arthur Lira. Para onde o Centrão foi, inclusive conseguiu rachar o PMDB e o PSDB, que eram dois partidos que estavam ali apoiando o Baleia Rossi, conseguiu rachar. Dito isso, esse monte de informação, como é que tu enxerga os movimentos para 2022? Haverá uma frente ampla? Haverá uma frente ampla eleitoral? Como é que tu enxerga exatamente a formação de uma chapa para derrotar o bolsonarismo, que deve ser a prioridade de qualquer um parlamentar, de qualquer um deputado, de qualquer um que se diga patriota? Olha, Chiquinho, eu acho que não existe 2022 sem passar por 2021, né? Eu acho que a crise de 2021 é muito, muito severa. A gente realmente está, segundo os especialistas, existe o risco do Brasil perder mais de 100 mil vidas só agora no mês de abril, né? Então a gente está caminhando para meio milhão de mortes pela Covid-19. A crise é realmente muito grave. Então eu realmente me preocupo com quem quer, nesse momento, os agentes políticos que já estão em campanha eleitoral. Me parece até um pouco irresponsável. Porque a crise que a gente vive não é simples. Perder 3, 4 mil brasileiros por dia realmente exige de todos nós uma ampla mobilização para tirar o Brasil dessa crise. Mas, por outro lado, aí falando especificamente da eleição, eu acho que antes de qualquer coisa é importante a gente ter um pacto civilizacional. Qual é o pacto civilizacional? O V0 é tirar o Bolsonaro. O V0 é tirar o Bolsonaro. Então, independente de quem seja, é qualquer um contra o Bolsonaro. Isso eu acho que é discussão findada. Feita, pronto, acabou. Qualquer um contra o Bolsonaro. É óbvio que com a decisão do Fachin, o Lula volta para o jogo, isso balança bastante o jogo, uma vez que o Lula tem um potencial eleitoral enorme ainda, independente do que a gente acha ou deixe de achar dele. Ele é um cara que reúne muita gente em torno da candidatura dele. Por outro lado, compreendo que o nosso campo, e aí digo enquanto esquerda, enquanto PCdoB, enquanto um parlamentar do partido, acho que não existe qualquer possibilidade da gente conseguir avançar numa candidatura se debater o nome antes de debater-se o projeto. Senão a gente vai entrar num debate fisiológico. Qual que é o projeto? Acho que é muito importante debater um projeto. Qual é o projeto de Brasil que a gente quer? A gente tem muito nome bom, Chiquinho. No Brasil tem muito nome bom. Tem o Ciro Gomes, tem a Manuela Dávila, tem o Haddad, tem o Flávio Dino, tem um monte de gente. Tem o Guilherme Boulos, Freixo, vários nomes importantes. Tem o próprio Rodrigo Maia, que foi um bom presidente da Câmara dos Deputados. Tem um monte de gente que converge em alguns pontos e divergem em outros. Eu acho que a nossa convergência maior tem que ser a defesa da democracia e a derrota do Bolsonaro. Ponto. Dito isso, daí pra frente debater projeto, cara. O que tem me intrigado, e admito aqui entre nós, que fica entre nós aqui, o que tem me intrigado é justamente ficar debatendo nome antes de debater projeto. Isso é um problema para a política, que senão a gente vai fazer política com nome. E acho que é importante, porque esse tal do projeto não é uma coisa... E talvez o problema da Frente Ampla seja um pouco essa, assim, né? A gente esperava que a Frente Ampla fosse uma parada menos subjetiva e mais material. Quem são os aliados? Mas na prática o que se deu foi o seguinte: nós temos frente amplas bastante específicas, né? Então na batalha contra os cortes de educação na época do Weintraub, então todo mundo contra os cortes de educação.
Né? E agora na batalha da Covid-19. Todo mundo a favor da vacina. O Dória não é nosso aliado aqui no estado de São Paulo. Mas na questão da Covid-19 ele é um aliado importante. Significa que o Dória, com o nome da direita forte para a próxima candidatura, vai estar na nossa chapa? Eu não sei qual que é o programa que a gente tem que debater com o cara. O que eu sei é o seguinte, se a gente seguir o mesmo caminho que seguimos em 2018, vai dar errado. Que é impossível você tomar o mesmo caminho e ter um resultado diferente. Por outro lado, eu acho que é difícil para nós, mas pro Bolsonaro tá cada dia mais difícil também. Porque tá perdendo apoio, tá perdendo espaço, não tá conseguindo cumprir as promessas que fez para eleger o Arthur Lira presidente da Câmara. Não é à toa, Chiquinho, que não se votou o projeto de orçamento até agora. A LOA 2021 não está votada, porque não encaixa toda a fortuna, os 30 bilhões de reais de emendas que o Bolsonaro prometeu para os parlamentares. Não encaixa dentro da lei do teto, né, da responsabilidade fiscal. Então, por outro lado, é o seguinte, a gente tem que começar a caminhar também num debate de projeto. Qual projeto que vai ter? Porque existe Brasil pós-pandemia e existe Brasil pós-Bolsonaro. Mas qual o Brasil que a gente quer, nós precisamos debater. O problema é que agora é o seguinte, nós estamos vendo um monte de pesquisa eleitoral e ninguém está debatendo o projeto. O candidato tem um monte, mas qual o projeto? Não tem nenhum. O Ciro tem feito esforço lascado de demonstrar um projeto, lançou livro, tem feito debates. O Flávio Dino tem mostrado dentro ali do seu governo do Maranhão qual o jeito do PCdoB de governar, qual é o caminho, o PSOL tem feito um esforço e tal. Mas, de forma geral, o projeto é um projeto pouco debatido. Só para a gente resgatar e para finalizar aqui minha fala, acho que o Lula saiu da presidência em 2010. Faz 11 anos que ele não é mais presidente. Ano que vem farão 12. O que eu quero dizer com isso? Faz 12 anos o Brasil mudou muito, mas além do Brasil ter mudado muito, a gente tem uma geração inteira que não viveu o governo Lula. Viveu o governo Dilma, mas não viveu o governo Lula. Então é importante atualizar o debate. Inclusive o PT, se quiser se credenciar como o principal nome, qual é o novo projeto? Se for o projeto 2018, a gente já sabe o que vem. Né? Então é muito difícil ganhar no segundo turno. Eu acho difícil o Bolsonaro não ir para o segundo turno. Mas, por outro lado, eu acho que também essa decisão do Fachin é uma decisão muito... E dá toda essa segunda turma do STF, né, Chiquinho? Porque é uma decisão que um juiz de primeira instância pode acatar todas as provas da Lava Jato e condenar ele de novo. Então também é muito difícil a gente botar todos os nossos ovos numa cesta que pode dar errado em qualquer segundo, entendeu? Então eu acho que é muito importante todo o campo democrático sentar e conversar, né? Você falou dessa vitória em Fortaleza, mas teve a vitória no Pará, em Belém, que é Edmilson, que foi importante. A exclusão do bolsonarismo no segundo turno em São Paulo foi importante. Não posso deixar de destacar a vitória do João Campos em Recife, que foi muito importante. A gente teve, né, uma série de vitórias no Brasil que demonstrou que se a gente conseguir ampliar os arcos de aliança, a gente isola o bolsonarismo. Fortaleza, a vitória em cima do Capetão, velho, foi uma vitória espetacular. Foi um negócio de se comemorar muito. Eu acho que esse é o caminho que a gente deve seguir, cara. Debater projeto. Qual o Brasil que a gente quer? Que a pandemia vai acabar, mas o Brasil vai ficar. Perfeito, Gui. Perfeito. Obrigado. Queria te agradecer pela tua participação, agradecer a todo mundo que assistiu até agora, dizer para todo mundo que a live vai ficar aqui salva, vai para o canal também no YouTube. Agradecer a participação, os comentários, especialmente ao Guilherme, né, que aceitou aqui o nosso convite e opinou sobre todos os temas que a gente propôs. Queria passar para que você fizesse as suas considerações finais. Chico, só queria agradecer, cara. Eu tava com vontade de participar do Voz do Povo faz tempo já. E, enfim, foi um prazer, uma honra falar que tô com saudade de você, do Ceará, esse estado maravilhoso na qual me apaixonei. Não dá para não se apaixonar, né? Num lugar que se come baião de dois todo dia, feijão verde, cerveja barata e gelada e ainda por cima é a terra do Dragão do Mar e do Patativa da Saré. Não dá para não gostar de uma terra dessa, né? Então eu me apaixonei por aí, tô morrendo de saudade de vocês, beijo para todo mundo. Foi um prazer participar aqui. E, cara, Fortaleza precisa muito de você, viu, Chiquinho? Você é um cara fundamental para a democracia de Fortaleza. Um beijo para todo mundo aí. E sempre que precisar, dá um toque, tamo junto. E um beijo pro MC Dudu, Paco aí, parceiraço das antigas também. Tamo junto, Dudu. Valeu, Gui. Tchau, pessoal. Até mais. Segunda-feira tem mais. Valeu, turma. Falou, Chico. Um abraço.